Agora a gente vai mudar de assunto e falar um pouquinho de comportamento, que a gente está com uma convidada muito especial aqui que vai falar de um tema que eu tenho certeza que você já teve problemas com isso. Por exemplo, você já teve um acesso de raiva na sua casa ou até mesmo dentro do seu ambiente de trabalho? Já teve consequências por causa desse acesso de raiva? Vou mostrar para vocês aqui que está sendo lançado agora um livro muito interessante chamado Raiva, Guia de Gerenciamento de Raiva. Quem não tem? Não é verdade? Estou aqui com a Patrícia Santos, que é uma das autoras desse livro, agradecendo a tua participação. Obrigada, Tudo bem, Alexandre? Patrícia? Tudo ótimo. Obrigado por ter vindo aqui no nosso Jornal do Continente. Bom, você fez, na verdade, você teve acesso, né, a várias pesquisas falando um pouco sobre essa questão da raiva, né? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho assim, a raiva é um sentimento, é uma emoção, apenas uma irritabilidade? O que é? Como é que você define a raiva? É uma emoção. É uma emoção. É uma emoção e a raiva quem não tem, porque todo mundo tem. Se você pegar um bebezinho recém-nascido, começa a dar mamar para ele, tira ele do mamar ou coloca ele no berço, ele abre o berreiro, né? Verdade. Agora, como é que você viu essas pesquisas falando que cada vez mais as pessoas admitem que têm acessos de raiva? Não sei se é isso que a gente pode dizer, né? Não, Acessos de raiva. sim, Como é acessos de raiva, né? Que ela acaba sendo, de alguma maneira, ela fica sem controle. Eu acho que pelas consequências que as pessoas estão tendo de desemprego, de quebra de relacionamentos, de arrependimento. Então, eu acredito sim que as pessoas estão mais conscientes das consequências do não gerenciamento da raiva. Tem até uma pesquisa que você coloca aqui para as pessoas que comprarem, por exemplo, o seu livro. Tem assim, ó, tem uma autopercepção. Eu vou perguntar aqui, ler, por exemplo, para vocês em casa já tentarem se identificar. Por exemplo, outras pessoas já comentaram sobre a sua raiva. Você fica frequentemente com raiva num dia normal? Quer dizer, nada está acontecendo, mas você está com raiva. Isso é preocupante, né? É preocupante. Por exemplo, você se vê frequentemente começando ou se envolvendo em conflitos e discussões. Você se considera uma pessoa impaciente? Esses são alguns dos pontos que as pessoas precisam começar a pensar para ver assim, poxa, será que a minha raiva ela está ultrapassando o limite do normal? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Principalmente, assim, ó, primeiro a gente já falou que raiva todo mundo tem, faz parte, inclusive os grandes líderes espirituais, todos eles tiveram seus acessos de raiva para uma mudança. Toda vez que a pessoa se sente injustiçada ou que ela vê alguma coisa que não está de acordo ou que alguém pode ser prejudicado, a raiva aflora. Isso não é problema. O problema é o que você faz com essa raiva que aflora. Se eu engolir a raiva, ela também é ruim, ela também é prejudicial. Porque quando eu engulo a raiva, eu sempre brinco que aquilo que não explode, implode. Então vai implodir num AVC, vai implodir muitas vezes numa osteoporose, problemas de estômago, problemas de insônia, enxaquecas. Muitas vezes as pessoas não têm nem noção o quanto que a raiva pode ser prejudicial para elas. Tem um passo a passo, por exemplo, da raiva? Você estava falando, são 7 passos que tem? Como é que é? O que existe são 7 pré-condições que ativam o teu cérebro primitivo. O teu cérebro primitivo, para ele acionar, leva 6 segundos. Nossa, muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Então, por isso que o autoconhecimento, e principalmente você conhecer quais são os seus gatilhos que disparam a raiva em você, vai fazer com que você consiga aumentar esse tempo de resposta. Toda vez que você aumentar esse tempo de resposta, vai dar tempo de chegar a informação no teu pré-frontal e você conseguir gerenciar e controlar para que você depois não se arrependa daquilo que você falar ou daquilo que você fizer. Dentro do ambiente de trabalho é possível você controlar essa raiva? Como que a gente pode controlar? Vamos voltar lá para o nosso autoconhecimento, entendendo as pré-condições. Os 7 que você me trouxe foram as pré-condições. Então, por exemplo, o que nós já sabemos? Que tem pessoas que quando elas estão com fome, até uma pergunta que a gente pode fazer para quem está nos assistindo, quando você está com fome, você fica mais irritado ou não? Tem pessoas que viram bicho. Então, a fome, então, por exemplo, quem está negociando ou que vai fazer alguma conversa um pouco mais crítica, nunca fazer antes do almoço, tipo 11h30, e nem às 5 da tarde, a não ser que você leve uma cesta de pão de queijo para a reunião. Entendi. Porque as pessoas vão estar com a irritabilidade maior. Claro. Cansaço, estresse, sobre efeito de álcool. Inclusive, a minha formação foi feita nos Estados Unidos pela Associação Americana de Gerenciamento de Raiva, porque lá, quando alguém comete alguma coisa errada, além de pagar fiança, é obrigado a apresentar sessões de coach com gerenciador de raiva. Olha só. Com pessoas que são credenciadas à UNAMA, né? E somos 3 brasileiras que temos o credenciamento. Puxa. E lá eles dizem, alguém que esteja alcoolizado ou sob domínio de drogas, saia da linha de frente.
Não vá discutir com alguém que esteja com álcool, com droga, porque a pessoa jamais, né, ela não vai conseguir atingir o pré-frontal dela e ela vai dar qualquer tipo de resposta. Sem dúvida. Então, Agora, é outra pré-condição, né? Sem dúvida. Queria que a câmera mostrasse aqui, ó, porque o teu livro aqui, na verdade, é uma viagem, né? É uma jornada. É uma jornada. É uma Começa jornada. lá na percepção primeiro, nessa introdução. O que é A raiva, o que é a raiva. Os mitos da raiva, né? Também. Aquela pessoa me deixou com raiva, né? Aquela situação me Exato. deixa com raiva. Não é a situação nem a pessoa, é você que se permitiu sentir raiva com aquilo. Então, assim, aqui começa com um emoji tristinho, quer dizer, com raiva, Com né? raiva. Depois aqui, à medida que o livro vai Andando na jornada. andando, isso, vai trilhando aqui, né? Tem aqui a percepção, né? O se perceber, depois mensurar. Porque então, a aqui ele raiva, já ela vai... também, eu estou irritado, né? Eu não estou muito bem. Eu posso estar no nível 0, que eu estou completamente zen e calmo. Sim. 5, já estou meio irritado. Quando chega no 7, eu estou bastante irritado. E no 10, eu já estou atirando alguma coisa em alguém, um celular na parede, alguma coisa. Como eu já fiz, aliás, jogar o celular Quem já na parede. não fez, né? Um ataque de fúria. Então, até o nível 7 é fácil de você trazer ele para baixo. Por isso que é bom você começar a entender, a se perceber que você está ficando com muita raiva. Porque se você consegue perceber, existe técnica para isso, existem daí os movimentos que você faz, os exercícios, para voltar para o eixo, para você voltar a ficar calmo e tranquilo. Tem algum exercício que a gente poderia falar para o pessoal A agora em primeira casa? coisa é prestar atenção na sua respiração. A respiração é a primeira que muda quando muda uma emoção. Olha só. Então, a respiração ela fica mais ofegante quando você está com raiva. Então, se você conseguir parar e prestar atenção na sua respiração, já está 2 passos de conseguir se acalmar. Que aí você vai ter que começar a respirar melhor. Dizer, opa, pera lá, eu estou muito Respirar ofegante. profundamente para ir acalmando mesmo, para trazer mais lucidez para a sua mente. Porque daí é um turbilhão de sentimentos que afloram muitas vezes quando vem essa emoção. E a pessoa sai de si mesmo. É muito comum as pessoas dizerem, quando eu vi, eu já estava com a mão na cara dele. Nossa Senhora, Né? é verdade. Isso é muito comum, né? É muito Aliás, nesse tempo em que a gente está vivendo aí da política, dos extremos, né? A extrema direita e extrema esquerda, todo mundo ficou com muita raiva, jogou na internet isso e acabou até... E continuam jogando, Continuam. né? Então, assim, pessoas perdendo as amizades. Perdendo a aliás. amizade, a gente já está num mundo tão conturbado lá fora, por que conturbar ele mais? Sabe? Não está na hora da gente aprender a ressignificar, principalmente assim, a falta de empatia das pessoas, de entender o outro. Existe também uma situação que a gente brinca que é o Frozen, é o let it go, sabe? Deixar ir. Solta, né? Deixa esse passado. Para pensar se isso daqui 5 anos vai fazer diferença na tua vida. Verdade. Sabe? Se daqui não precisa nem ser 5 anos, às vezes daqui uma semana. Se vale a pena todo aquele sofrimento. E a gente muitas vezes perde as consequências, né? De entender as consequências. Sem dúvida. Bom, e na tua viagem aqui do livro tem a chegada, né? Tem a chegada. Que estamos na chegada. Quando a gente chega na chegada, mas antes até de chegar na chegada, é assim, ó. A raiva, ela se torna realmente um problema, como controlar isso? Porque chega um momento em que ela extravasa, né? Sim. Qual é a grande preocupação? A grande preocupação é que você acostuma. E existem também alguns mitos. Um deles é você achar que com raiva, se você bate na mesa ou fala mais forte, as coisas vão se resolver. Pode até ser que você tenha aprendido isso na sua infância, em algum momento na tua vida. Mas a gente sabe o quanto que isso daí craquela também os relacionamentos e as oportunidades. Tanto é que na pesquisa, 46% das pessoas relataram que sim, já tiveram problemas no trabalho por causa de acessos de raiva. E eu digo que esse número é muito maior, porque 46 pessoas que têm a consciência de que tiveram problema no ambiente de trabalho. E quantas que foram demitidas ou não receberam uma promoção ou perderam grandes profissionais da equipe justamente por causa disso. E tem formas, assim, por exemplo, de dizer que as pessoas podem não ter raiva nunca mais, tipo, se eu trabalhar, não vou ter mais raiva. Não, raiva você tem que ter, você tem né? que ter, faz parte do teu jogo de emoções, do teu conjunto de emoções. É o que vai fazer, muitas vezes, você ver uma situação de injustiça e querer mudar coisas que estão erradas. A raiva, ela serve para isso. O grande problema é você não ter mais esses acessos de fúria, né? E colocar tudo a perder, principalmente no trânsito. É verdade. Então, quer dizer, cada dia mais nós temos mais carros na rua, cada dia mais são chuvas ou problemas com o tempo, que isso vai dificultando também. As pessoas cada vez menos generosas, então todo mundo, né, querendo passar ao mesmo tempo. Então, assim, se você sabe que você vai para o trânsito e que está todo mundo maluco lá dentro, coloque uma música agradável, veja a temperatura do carro como é que está, se possível sempre mais fresquinho.
né? Principalmente pense em coisas boas e seja generoso, deixa alguém passar na frente, né? As pessoas veem que um vai entrar, já acelera para não deixar. As pessoas às vezes são muito egoístas, né? São Querem egoístas. já logo chegar na frente. Quero mostrar aqui de novo aqui, para a gente encerrar, o livro então da Patrícia Santos, Raiva, Guia de Gerenciamento. Então, se você quiser fazer os testes aqui, tem muita coisa bacana para você descobrir sobre raiva, tem testes e tal, e todo passo a passo também para você aprender a controlar também a sua raiva nos momentos em que precisam ser controladas. Principalmente né? nos momentos. É como verdade. é que você faz isso? E aí você vai aprender, inclusive, como prevenir, né? Sem dúvida. Patrícia, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela tua participação aqui no Jornal do Continente. Parabéns pela tua obra aqui. Obrigada, foi um prazer. Valeu, foi um prazer também, uma boa noite.